Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal Artes da Vovó Jace. Hoje vamos dar início ao passo a passo da nossa rena natalina, o nino. Antes de começar, quero lembrar que os fios e cores que eu uso são apenas referências. Você pode adaptar de acordo com o material que tiver ou com a paleta que preferir. O importante é criar o seu nino com seu toque pessoal. Esse projeto vai ser um pouquinho mais longo, porque ele é cheio de detalhes e técnicas especiais. Teremos membros e pescoço articulados, olhos em crochê com órbita, expressão moldada diretamente na modelagem e partes como orelhas e chifres integradas, tudo sem costuras posteriores. E para deixar nossa rena ainda mais charmosa, preparei também um gorro e um cachecol típicos da atmosfera natalina, um bônus cheio de carinho para completar o visual. Vamos começar o tutorial pelas patas traseiras. As duas patas, esquerda e direita, terão a mesma modelagem, até a carreira 15. Então, prepare o fio e a agulha e vamos começar o crochê. Então, vamos começar a nossa patinha traseira pela sola do pé. Eu já coloquei ali a minha cola quente para esquentar, porque a gente vai precisar, logo, assim que terminar aqui essa sola, a gente vai precisar colocar um pouco de cola quente para ela ficar assim bem planificada, certo? Então, eu vou usar para fazer essa patinha, essa parte aqui, eu vou usar esse fio. É um fio marrom. Vocês podem usar também o tom que vocês quiserem. Eu vou usar esse da Balum Amigo, e o tom, a cor dele é 716, certo? Para esse trabalho, eu vou usar a agulha 2,5, para fazer essa sola e o pezinho também. Então, eu vou começar com 6 correntes. Então, vou fazer aqui primeiro essa laçada. Essa laçada aqui, ela vai ser contada como uma corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou fazer 4 pontos. Essa última correntinha aqui eu vou desprezar, e na segunda corrente eu vou colocar um ponto baixo. E aí vou fazer 4 pontos baixos. Aí nessa primeira laçada aqui, se vocês fizerem assim, ou então na primeira correntinha, vou colocar 3 pontos baixos, ou seja, um aumento triplo. Aí vou fechar aqui. E aí vou fazer 3 pontos baixos. Naquela primeira correntinha onde a gente fez um ponto baixo, eu vou colocar, prendeu aqui o fio, vou desmanchar, e aí vou aproveitar e já vou esconder esse fio aqui. Então aqui são 3 pontos baixos. E aqui, nessa última correntinha, né, que foi aquela inicial, onde colocamos um ponto baixo, vou colocar mais 2 pontos baixos aqui. Pronto, agora aqui eu vou cortar esse fio aqui que eu já escondi. Então aqui, agora na carreira 2, faremos um aumento, 3 pontos baixos, depois 3 aumentos, 3 pontos baixos e mais 2 aumentos naquela última correntinha. Vai totalizar 18 pontos. Aqui nessa primeira carreira nós ficamos com 12 pontos. Então aqui nesse primeiro pontinho que nós fizemos aqui, vou fazer um aumento. Aqui o marcador. Agora são 3 pontos baixos. Aí aqui serão 3 aumentos.
3 pontos baixos. E 2 aumentos aqui no final. Na carreira 3 faremos um ponto baixo, um aumento, depois 3 pontos baixos, depois uma sequência de um ponto baixo, um aumento 3 vezes, mais 3 pontos baixos, depois outra sequência de um ponto baixo, um aumento 2 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos. Então, aqui é um ponto baixo. Um aumento. 3 pontos baixos. Agora aqui vai ser uma sequência de um aumento, um ponto baixo, um aumento 3 vezes. Depois faremos de novo 3 pontos baixos. E aqui no final, um ponto baixo, um aumento 2 vezes. Vou fazer aqui esse restante de pontos que faltam, para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, e já retorno. Concluí aqui a minha carreira 3. Agora, na carreira 4, faremos 2 pontos baixos, um aumento, depois 3 pontos baixos, aí aqui 2 pontos baixos, um aumento 3 vezes, 3 pontos baixos, e no final 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Vai ficar um total de 30 pontos. Vou fazer essa carreira aqui e depois eu volto para a gente planificar a sola, tá? Concluí aqui a carreira 4. Eu vou só recapitular para vocês não terem dúvida. O que nós fizemos aqui foi 2 pontos baixos, um aumento, certo? E aí depois 3 pontos baixos e uma sequência de 2 pontos baixos, um aumento. Então, para não ter confusão, quando a gente termina esse último aumento aqui, vão ficar 5 pontos baixos e depois um aumento, certo? Para não ter dúvidas aqui, são 5 pontos baixos e um aumento depois. Então, os 3 pontos baixos mais os 2 pontos baixos do início da sequência vai dar essa formação. Agora aqui eu já coloquei a pistola de cola quente para esquentar. E eu vou aqui fazer a planificação da sola. Então aqui não tem segredo, a gente só precisa ter o cuidado de fazer essa colocação da cola quente sem colocar cola nessa parte aqui, onde nós vamos trabalhar. Ou seja, aqui onde nós vamos introduzir a agulha para fazer a próxima carreira. Se tiver cola aqui, vai complicar nosso trabalho. A gente pode também fazer a próxima carreira e depois fazer essa planificação. Só que aí eu gosto de colocar a cola e depois eu uso assim uma base para poder fazer isso aqui e planificar. Deixa eu pegar uma outra tampa, essa aqui não está tão boa. Aqui. Fazer isso. Então, se já tiver uma carreira aqui, que é a carreira de subir aqui, a gente não vai conseguir fazer isso, certo? Então, a gente vem aqui com cuidado. Começa aqui pelo centro. Vai contornando aqui. Então, eu contornei aqui e vou deixar a última carreira livre, sem passar cola. Tá? Agora eu vou esperar um pouquinho, porque se a gente for colocar a tampinha agora, essa cola ela vai esparramar muito por aqui, vai acabar atingindo justamente essa última carreira que eu não quero atingir. Então eu vou esperar aqui um minutinho e aí eu venho para fazer a planificação. Já volto. Então eu esperei aqui mais ou menos um minuto. A cola por dentro ela ainda não está seca completamente, mas em cima já tem uma películazinha mais resistente. Então eu vou pegar aqui, vou fazer isso e esperar mais um pouquinho. Ela tá bem planinha aqui, certo? Pronto. Ela não grudou aqui, porque ela já estava um pouquinho mais seca aqui em cima. E agora nós já podemos partir para as próximas etapas, certo? Então aqui agora a gente vai fazer
o pezinho. Então, a carreira 1 serão 30 pontos baixos em BLO, ou seja, pegando só a alcinha de trás. Então, vou começar aqui. Então, vou fazer aqui toda essa carreira até o final, pegando os 30 pontos em BLO e retorno. Concluí aqui a carreira 1. Vocês observem que emborcou aqui um pouquinho para dentro, mas aqui quando a gente continuar trabalhando, ela vai ficar aqui na posição correta, tá? Então, agora, nas carreiras 2 e 3, faremos 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e retorno. Já fiz aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e já marquei aqui a carreira 4. Nela nós faremos 9 pontos baixos, depois uma sequência de uma diminuição, 2 pontos baixos 2 vezes, 1 ponto baixo e no final 11 pontos baixos. Ficaremos com um total de 27 pontos nessa carreira. Então, vou fazer aqui os meus 9 pontos e retorno. Já fiz aqui 9 pontos, agora uma diminuição. 2 pontos baixos. Outra diminuição. Dois pontos baixos. E mais uma diminuição. Na sequência, serão 11 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus e, ao final, retorno. Concluí aqui a carreira 4. E na carreira 5, faremos 8 pontos baixos, uma sequência de uma diminuição, 1 ponto baixo 2 vezes, o outro ponto baixo e, ao final, 11 pontos baixos. O total dessa carreira serão 24 pontos. Então, inicialmente, 8 pontos baixos, vou fazer aqui e retorno. Feitos os 8 pontos baixos, eu vou fazer agora uma diminuição. Um ponto baixo. Outra diminuição. Um ponto baixo. Outra diminuição. Em seguida, serão 11 pontos baixos. Vou fazer aqui e retorno. Concluí a carreira 5 e antes de começar a fazer a carreira 6, eu vou voltar aqui o marcador, que ele está aqui nesse ponto, eu vou voltar 2 pontos. Então, 1, 2. Ele vai vir aqui, para esse ponto aqui. E agora aqui eu vou marcar essa carreira. Serão 9 pontos baixos e 3 diminuições. Então, se o meu marcador está aqui, eu já conto aqui o primeiro ponto baixo. Então, 9 pontos baixos e aqui serão 3 diminuições seguidas. Então, aqui uma, 2, 3. E aqui vão ficar 9 pontos baixos também. Então, o que eu fiz quando eu trouxe esse marcador por cá, foi colocar o marcador aqui no centro da patinha, que ela estava aqui para o lado, certo? Então, vou fazer aqui 9 pontos baixos e retorno para fazer as diminuições junto com vocês. Agora, são 3 diminuições aqui. Depois das 3 diminuições, vão ser 9 pontos baixos, vou fazer e já retorno. Após a 6ª carreira, observem que já formamos aqui um pezinho, tá? Parecendo um sapatinho. Agora eu vou arrematar aqui esse fio, porque já vamos começar a trabalhar com o fio com a cor do corpo, que é essa cor aqui, 7762. Então, vou fazer o arremate. Se as pessoas que estão iniciando ainda tiverem dúvida como fazer o arremate, podem assistir o vídeo 0 dessa série do Nino, que lá eu ensino bem pausadamente como fazer esse arremate, ok? Então, aqui,
Eu vou deixar aqui esse marcador no lugar, porque nós vamos arrematar, mas depois nós vamos retomar desse ponto aqui. Então, para a gente não se perder onde é o nosso inicial, eu vou colocar ele aqui. Deixei esse fio aqui para dentro, que a gente vai encher, ele já fica aqui. Precisamos fazer 4 patinhas iguais a essa. Até aqui, até esse ponto, os 4 cascos das 4 patinhas, dianteiras e traseiras, vai ser feito dessa forma. Então, vocês podem fazer 4 iguais, tá? A partir daqui, vai haver uma diferenciação para as patas traseiras e patas dianteiras. Então, vou voltar aqui meu marcador para o lugar. Então, agora, eu vou trocar o fio para essa cor. Começo com a laçada. Então, nessa carreira 1, nós iremos fazer uma diminuição, um ponto baixo, depois uma sequência de um aumento, 3 pontos baixos 4 vezes, mais um aumento e um ponto baixo no final. Ficaremos com um total de 25 pontos. Eu peguei errado aqui, aqui vai ser uma diminuição. Então, eu já começo com a diminuição aqui. Agora vai ser um ponto baixo. Depois a sequência de um aumento, 3 pontos baixos, 4 vezes. Então, fiz aqui um aumento. Agora 3 pontos baixos. Vou continuar aqui a minha sequência. Ao final da sequência, eu vou fazer um ponto baixo no final. E após concluir essa carreira, eu volto. Concluí a primeira carreira. Agora eu vou encher a pata e vou marcar ela. Fazer essa marcação aqui, para dar essa impressão desse casco que a rena tem. Quando a gente encher, vamos ter o cuidado de deixar ela numa parte plana assim, para não abaular essa região aqui. Eu sempre adianto o vídeo, né? Acelero o vídeo nessa parte que estou enchendo, para a gente não ficar com o vídeo tão comprido e poder fazer mais, avançar mais aqui na confecção do amigurumi. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não é um processo muito lento, ou melhor, não é um processo rápido, é mais demorado, por isso que eu acelero. Porque a gente tem que ter o cuidado sempre, quando a gente fizer o enchimento, de encher para ficar bem firme aqui. Não é para encher de uma forma que abra os pontos, tá vendo? Eles ficaram fechadinhos, mas ele fica bem firme. E eu uso essa agulha de filtragem justamente para me ajudar aqui a concentrar mais, condensar mais esse enchimento aqui dentro. Por quê? Porque quando a gente vai fazer marcações, se a parte que a gente encheu não estiver bem firme, vai ficar uma marcação não muito definida. Então, para ficar bem definido, bem marcadinho, a gente precisa deixar esse enchimento aqui bem feito, certo? Então, todos os detalhes do amigurumi importam, certo? Concluído aqui o enchimento dessa parte, nós vamos fazer agora essa fendinha aqui, para
fazer esse formato aqui do casco da rena. Então, para fazer aqui a fenda, marcarmos a fenda aqui, bem aqui no centro do casco, eu vou usar o mesmo fio que eu usei aqui para fazer o casco. Vou usar uma agulha com ponta, porque eu vou ter que introduzir aqui embaixo, onde nós passamos cola quente, então a agulha sem ponta ela não vai ultrapassar. E aí eu vou usar o fio dobrado para não correr o risco de quebrar. Eu vou introduzir nesse pontinho aqui, onde nós fizemos um ponto triplo, que nós fizemos a correntinha e fizemos aqueles pontos em volta da correntinha. E aqui nós fizemos 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então aqui nesse ponto nós vamos introduzir e vamos sair aqui em cima, vamos contar 1, 2, 3, 4 carreiras, após a 4ª carreira e na direção desse aumento que nós temos aqui. Então vai ser aqui. Passar aqui novamente, sair no mesmo ponto. A gente tem que ter cuidado para não passar por dentro do fio, senão quando a gente for amarrar pode quebrar a linha. Agora que eu vou puxar para formar o vinco. Agora eu vou esconder esse fio lá dentro para poder arrematar. Vou introduzir aqui novamente e vou sair aqui dentro. Puxo um pouquinho. E esse aqui, vou passar lá para dentro também. Como ele ficou muito curtinho aqui, essa agulha ela é grande, eu não vou conseguir passar. Então, vou usar essa agulha menor, ela não tem ponta. Mas como eu já transpassei aqui a cola quente, acredito que eu vou conseguir passar com ela para cá para dentro. Se vocês tiverem uma agulha curta com ponta, é melhor. Pronto, agora que eu vou dar um nó. Já posso cortar. Aqui, inicialmente, vai dar a impressão de que esse lado está mais largo do que o lado de cá. A gente vai ajustar aqui o enchimento para que fique igual nos dois lados. Essa impressão de que um lado está maior do que o outro não é mera impressão. Realmente, se vocês forem contar, nós temos 12 pontos desse lado e 11 pontos do lado de cá, antes do aumento. Mas aqui nas próximas carreiras, nós iremos corrigir isso, e aí não vai dar diferença na pata, tá? Vocês observem aqui a patinha, que a gente não tem essa diferença. Vou só ajustar um pouquinho aqui o enchimento, porque eu mexi, para não ficar ruim de trabalhar as próximas carreiras.
Na segunda carreira, faremos uma sequência de um aumento 4 pontos baixos 5 vezes, totalizando 30 pontos. Um aumento. Quatro pontos baixos. Vou fazer essa sequência mais 4 vezes e ao final retorno. Concluí a carreira 2. Na terceira carreira faremos 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha carreira 3 e ao final retorno. Concluí a carreira 3 e já marquei aqui a carreira 4. Nela faremos uma diminuição tripla, então são 3 pontos que nós vamos pegar aqui, eu vou fazer junto com vocês. 4 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento triplo, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, uma diminuição e 4 pontos baixos no final. Essa carreira ficará com um total de 30 pontos. Vou fazer ela junto com vocês. Então, a diminuição tripla, vou pegar aqui a alcinha desses 3 pontos. Agora serão 3 pontos baixos, melhor, desculpem, 4 pontos baixos. Deixa eu colocar o marcador no lugar. Uma diminuição, essa diminuição aqui é a diminuição normal, pegando só 2 pontos. 3 pontos baixos. Um aumento. Três pontos baixos. Um aumento triplo. Então, são 3 pontos dentro do mesmo ponto. No aumento normal, nós fazemos 2 pontos. E no aumento triplo, 3 pontos. Então, agora 3 pontos baixos. Agora um aumento. Três pontos baixos. Uma diminuição. E 4 pontos baixos no final. Nas carreiras 5, 6 e 7, ou seja, 3 carreiras, faremos 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui as minhas 3 carreiras de 30 pontos baixos e ao final retorno. Então, concluí aqui as 3 carreiras de 30 pontos, vou arrematar. Vou colocar mais enchimento aqui. Essa fibra, ela deixa muito pelinho assim, arrepiado.
Então, uma perna de bebê, é bem gordinha. Eu não falei antes, mas a gente precisa deixar o marcador aqui, marcando o primeiro ponto, porque a gente vai voltar depois aqui de novo, retomar o trabalho por ele, tá? Então, deixa eu só confirmar aqui se está certinho. Pronto. E agora nós vamos fazer carreiras encurtadas. Vou fazer 7 carreiras. Como eu já fiz um vídeo, o vídeo 0, onde eu ensino a técnica das carreiras encurtadas, eu vou fazer aqui só as 2 primeiras carreiras, junto com vocês. Uma primeira carreira normal, uma segunda carreira com aumento, e depois as 5 carreiras restantes eu vou colocar na tela para vocês fazerem aí sozinhas, ok? Eu vou fazer aqui também, para a gente ganhar tempo aqui no vídeo e poder avançar mais, ok? Então, a primeira carreira encurtada é a carreira 7A. Nela, nós iremos separar 20 pontos. Eu já ensinei como é que a gente faz para separar esses 20 pontos, mas vou fazer aqui rapidamente com vocês, tá? Se vocês quiserem mais detalhes, aí vocês podem voltar e assistir o vídeo 0 antes, tá? Então, aqui no centro, eu vou separar aqui o ponto central. Vou colocar aqui o marcador, porque para todas as carreiras eu vou utilizar esse ponto como referência. Então, se são 20 pontos, eu vou separar 10 pontos para cá, 10 pontos para cá. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou só conferir se está certinho. Então, aqui dentro tem que ter 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto. Para conferir se está realmente certinho, eu vou só, se eu coloquei o ponto no lugar certo, eu vou verificar aqui se a quantidade de pontos aqui também está correta. Pronto, tudo certinho. Então, essa carreira 7A, ela vai ter um ponto baixíssimo, 18 pontos baixos, um ponto baixíssimo. Não vou entrar em detalhes aqui, vou fazer a carreira, mas sem entrar em muitos detalhes, para a gente não perder muito tempo, porque já tem um vídeo só para isso. Quem não assistiu o vídeo 0, por favor, assista, para pegar esses detalhes. Então, eu vou fazer aqui 18 pontos baixos, vou arrematar, formando o meu 19º ponto aqui, para formar os 20 pontos, e retorno ao final. Concluir aqui a carreira 7A. Na carreira 7B, nós iremos separar 18 pontos. Então, da mesma forma que fizemos anteriormente, eu vou separar 9 pontos para cá, 9 para cá. Pronto. E essa carreira ela será feita da seguinte forma: um ponto baixíssimo, 5 pontos baixos, 6 aumentos, 5 pontos baixos, um ponto baixíssimo no final. Então, vou separar aqui os 6 pontos centrais, 3 pontos para cá e 3 pontos para cá, para fazer o aumento. Aqui vai ficar 5 pontos para um lado, 5 pontos para o outro. Então, vou fazer aqui. Repetindo, quem não assistiu o vídeo 0 e tiver dificuldade em fazer as carreiras encurtadas, vão lá nesse vídeo, onde eu ensino com bastante detalhes como fazer, tá? Tanto carreiras encurtadas como troca de cor da face, eu ensino nesse vídeo 0. Então, vou fazer aqui 5 pontos baixos e retorno. Vou fazer agora 6 aumentos.
Agora aqui eu vou fazer 5 pontos baixos, arrematar fazendo aqui o ponto baixíssimo final e volto para falar das carreiras, das seguintes carreiras, da carreira 7C até a carreira 7G. Então, na carreira 7C, separaremos 18 pontos e faremos um ponto baixíssimo, 16 pontos baixos, um ponto baixíssimo. Na carreira 7D, serão 14 pontos, um ponto baixíssimo, 12 pontos baixos, um ponto baixíssimo. Na carreira 7E, 18 pontos, um ponto baixíssimo, 16 pontos baixos, um ponto baixíssimo. Na carreira 7F, 22 pontos, um ponto baixíssimo, 20 pontos baixos, um ponto baixíssimo. E na carreira 7G, 26 pontos, um ponto baixíssimo, 24 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Se alguém ainda tiver dúvidas das carreiras encurtadas, por favor, assista o vídeo 0, onde eu explico com mais detalhes, tá? Então, vou fazer aqui as minhas 5 carreiras encurtadas e ao final retorno. Concluí aqui as carreiras encurtadas. Aí vocês observem como elas ficaram, certo? Aí a gente formou o joelhinho aqui com elas, tá? Agora eu vou marcar a carreira 8 e já volto com vocês. Já marquei aqui. A carreira 8 ela será feita da seguinte forma: 3 aumentos, 9 pontos baixos, 6 diminuições, 9 pontos baixos e no final 3 aumentos. Ficaremos com um total de 36 pontos. Então, eu vou retomar o trabalho aqui. O nosso ponto inicial é esse aqui. Eu deixei um marcador aqui. Vou fazer 3 aumentos. Agora serão 9 pontos baixos. Vou fazer aqui e já retorno. Agora serão 6 diminuições. Vou fazer aqui a primeira. Vou fazer mais 5 diminuições e retorno ao final. Fiz 6 diminuições, em seguida serão 9 pontos baixos. Vou fazer aqui 9 pontos baixos e depois 3 aumentos aqui no final. Quando eu terminar essa carreira, eu retorno. Concluí a carreira 8. Agora, da carreira 9 até a carreira 15, iremos fazer 36 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vão ser 7 carreiras que eu vou fazer aqui, ponto sobre ponto. Ao final, eu retorno. Concluí aqui a carreira 15 e agora eu vou colocar um pouco de enchimento. Pronto. As duas patas traseiras vão ser feitas até a carreira 15 da mesma forma. Dessa mesma maneira, as 4 patas, ou seja, as 2 patas traseiras, 2 patas dianteiras, vão ter esse casco aqui também feitos com a mesma receita. Então, a receita que nós fizemos, esse aqui, vocês podem já adiantar e fazer as 4, tá? Vão ser iguais. A modificação entre pata traseira e pata dianteira vai acontecer a partir da carreira 1 aqui, da perninha, certo? Que elas vão se diferenciar. E as patas traseiras, a direita e a esquerda, elas são exatamente iguais até a carreira 15 e vão começar a se diferenciar a partir da carreira 16. Então, aí vocês podem fazer agora a outra pata, igualzinha a essa até aqui, a carreira 15, coloca um pouco de enchimento e eu vou fazer a mesma coisa e depois retorno. E chegamos ao final dessa primeira parte.
Aqui concluímos as patas traseiras até a carreira 15, com as duas já modeladas e com enchimento. No próximo vídeo, vamos dar continuidade ao passo a passo das patas traseiras até concluí-las completamente. Enquanto isso, recomendo que você aproveite para fazer os cascos das patas dianteiras, pois no terceiro vídeo do tutorial nós vamos começar o passo a passo delas com essa etapa já pronta. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte e se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a sequência do tutorial do Nino. Assistam o recadinho que eu trago para vocês logo em seguida. Um beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo e gosta do meu trabalho, quero te convidar a apoiar o canal, tornando-se membro do clube Arte da Vovó Jace. Ao se tornar membro, você terá acesso a vantagens especiais e ainda estará ajudando esse cantinho a continuar crescendo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e escolher a categoria que mais combina com você. Obrigada pelo carinho e pelo apoio. Juntos vamos criar muitos amigurumis lindos.